Oi, povo! Paz do Senhor Jesus, bom dia! Vocês estão bem? Quanto tempo que eu não venho por aqui trazer uma palavra do Senhor. Sexta-feira Deus me deu uma palavra e eu venho meditando nela até hoje. E o Espírito Santo de Deus me pediu para que eu viesse até aqui e gravasse esse vídeo. E eu só obedeço. Nunca trago de mim mesma, senão são minhas palavras, e aí não faria diferença nenhuma na sua vida, porque de mim eu nada tenho. Somos pó e cinza. Mas quando emprestamos nossa boca para Jesus, aí é o Espírito Santo de Deus que fala. E assim como eu oro por mim, quando eu vou ouvir um homem ou uma mulher de Deus ministrando algo do Senhor, eu falo: Senhor, abra os meus ouvidos e faça com que o meu coração seja terra fértil, porque a tua palavra, Deus, ela é semente. Então que ela possa germinar no meu coração. É assim que eu oro por mim. Porque não adianta ouvirmos e não executarmos. Aí a palavra do Senhor não faz na nossa vida o que ela tem poder para fazer. Então que nessa manhã o teu coração seja solo fértil. E que a semente do Senhor venha cair e germinar. E que os teus ouvidos estejam atentos. Para assim como Deus falou comigo, possa falar com você também. Porque antes de eu trazer para vocês, Ele falou comigo. Amém? Então nós vamos ler a palavra do Senhor que está no livro do Êxodo, capítulo 1. Nós vamos ler do 15 ao 21. E a palavra do Senhor nos diz assim. O título é: As parteiras desobedecem a Faraó. E a palavra do Senhor diz assim: O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. E é dela que nós vamos falar hoje. Dizendo: Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram conforme lhe ordenara o rei do Egito. Então deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? 19. Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias, foca nisso, não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes cheguem a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. 21. E porque as parteiras temeram a Deus, lhes foram constituído família. Ele lhes constituiu família. Irmãos, Faraó estava irritado, porque o povo de Deus estava se multiplicando sobre a terra. Mas isso era promessa, e a palavra de Deus não volta vazia. Então tem que se cumprir quando Deus diz. Mas ele estava irritado, e ele tentou com as próprias mãos frustrar, Tentou paralisar aquilo que Deus havia prometido, que seria a multiplicação do povo sobre a terra. E ele pediu para que essas hebreias matassem quando nascesse filho menino e só deixassem viver as meninas. Assim, ele não permitiria que o povo se multiplicasse. Nós, mulheres, precisamos de homens para sermos fecundas. Não tem como fazermos isso sozinha, amém? Então, é necessário ter o varão. E ele queria que os meninos fossem mortos. E aí, quando eu estava lendo sobre Sifrá e Puá, eu fiquei bem curiosa, querendo entender como, temeram como. Elas eram hebreias, não eram hebreias, elas eram egípcias. E eu fui estudar sobre isso e Deus foi me levando nesse estudo. E elas não eram hebreias. Até porque, quando o faraó fala com elas, eles dizem assim: quando forem servirdes de parteira às hebreias, ele não diz quando forem servirdes de parteira ao teu povo, às tuas irmãs. Ele não diz isso, ele diz às hebreias. E quando elas respondem, elas dizem assim: é que as mulheres hebreias são vigorosas, não são como as egípcias. Então elas se referem a dois povos, não se incluindo dentro deles. Então elas não eram nem egípcias, nem hebreias. Mas aí eu fui ler um pouco mais, e alguns teólogos, alguns estudiosos, homens, mulheres de Deus, eles afirmam que elas eram prosélitas. E aí eu fui estudar um pouco mais sobre essa palavra. E prosélitas significam forasteiras. E forasteiras, lá na raiz da palavra, quer dizer um povo que
que começa a habitar dentro de outro povo e tomar para si a cultura desse povo, tanto na alimentação, como nas vestes, como na fé. Então elas estavam passando a conhecer um Deus que elas não conheciam. E só de ouvir falar e ver as maravilhas que Deus estava fazendo, elas já eram mulheres que temiam a Deus. E isso faz toda a diferença naquilo que nós vamos estudar aqui agora. Porque por temerem, a Bíblia diz, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Irmãos, não há nada mais valioso, mais precioso, mais caro a nível de valor em todos os sentidos do que a família. A família é constituição de Deus. A família é algo constituído pelo céu. Por isso que Satanás tenta a todo tempo destruir a família. Por isso que Satanás tenta a todo tempo trazer no mundo aí um modelo de família que não existe. Porque família é um modelo instituído pelo céu, por Deus. Pai, mãe e sua prole. E Deus deu a elas. Não deve ter nada mais valioso do que gerar um filho no ventre. E Deus deu a elas, Deus deu isso. Deus deu marido e família, porque aqui Deus diz família. Família. E Deus falando no meu coração, ele falou algo assim, por que foi tão importante entender que elas não eram servas? Porque quando a gente confessa Jesus como o único e suficiente Salvador, entrega a nossa vida para eles e reconhece Deus como nosso soberano, nosso Senhor, nosso Criador, nosso Alfa, nosso Ômega, temer a Deus é fácil. Por exemplo, eu não me importo com o que falam, eu quero servir Jesus. Podem falar o que quiser de mim, eu quero obedecer a palavra dele, eu quero viver por ele. Como diz Paulo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Viver sem Deus é morrer, morrer com Deus é viver. Então eu não me importo quando falam, quando me julgam, por eu decidir obedecer, renunciar. Renunciar à vontade da carne é algo difícil, mas a gente faz isso por amor, por temor. E isso é bênção nas nossas vidas. Então temer para o povo de Deus é fácil. Mas temer para duas forasteiras não é nada tão simples assim. E Deus foi falando, foi palestrando ao meu coração. E o que eu tenho para dizer para vocês nessa manhã é: se duas forasteiras que não tinham Jesus como seu Senhor, que não tinham Deus na época, né? Porque Jesus ainda não tinha vindo, mas se um povo forasteiro, se duas mulheres forasteiras temeram a Deus e obedeceram ao Senhor, porque obedecer a Deus é a base de tudo. Não tem como obedecer a um pai e não ser bem-sucedido. Não tem como. A Bíblia diz que se um pai de carne sabe dar boas coisas aos seus filhos, imagina um pai celestial. Não tem como. E também não devemos fazer Deus de barganha. Porque assim, todas as vezes que eu tenho oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, eu não gosto muito de pregar que Deus vai te dar, que Deus vai te dar, que Deus vai te dar. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é criador do universo. Ele faz a terra de estrado dos seus pés. Ele tem poder para dar o que ele quiser. Mas eu prefiro pregar um Deus que salva, liberta, cura, abençoa, restitui, leva para o céu, dá vida eterna. Isso é muito mais valioso que qualquer tipo de bem. Eu prefiro dizer que um Jesus que abriu mão da soberania do seu trono, abriu mão dos anjos que cantavam Santo, Santo em todo tempo para ele e se fez homem. Foi xingado, maltratado, passou fome, sentiu frio, morreu naquela cruz, verteu o sangue dele na cruz do Calvário para que não houvesse mais necessidade de nenhum sacrifício de animal. Ele se sacrificou como cordeiro vivo, cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado, por mim e por você. Te deu vida eterna, te deu direito à salvação. Teu nome está escrito no livro da vida se você o aceitou. Eu prefiro pregar esse Jesus. Mas ele também é Deus de poder para dar. E Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer que ele tem poder para dar sim. Tem poder para abençoar sim. Se o pai da terra pode dar um filho, você que é pai, você que é mãe que me assiste, o filho passa na escola, o filho obedece, o filho faz alguma coisa melhorzinha, você vai lá e dá um presente. Que dirá Deus? Que dirá Deus? Quando ele enxerga que não é por barganha, é por amor e por obediência, ele abre as compotas do céu, porque ele conhece a intenção do coração. A gente pode mentir para o nosso irmão que está do lado, mas Deus esquadrinha. E essas mulheres temeram sem interesse nenhum.
O coração dela estava puro, voltado em obediência. E porque obedeceram, Deus lhes deu família, o bem mais valioso nessa terra. E Deus manda dizer para você nessa manhã: ei, se eu dei para 2 forasteiras que nem eram minhas servas, que nem me serviam, mas tão somente me obedeceram, temeram o meu nome, o que eu não farei por você, filho? Por você, filha? Você que teme ao Senhor, você que confessou a tua vida, entregou a tua vida, desceu as águas, você que obedece, você que jejua, você que ora, você que renuncia, você que não faz as vontades da sua própria carne e isso dói, mas você prefere obedecer como Paulo nos ensinou. Ei, você acha que Deus não tem poder para fazer aquilo que você tanto pede? Que Deus nessa manhã venha renovar a tua fé, renovar as tuas esperanças, porque Ele tem poder para fazer por você tudo quanto você vem pedindo. Volte a orar, volte a sonhar, volte a apresentar para Deus quais são os seus sonhos. Em Provérbio diz: apresente ao Senhor os seus planos e eles darão certo. Aleluia! Apresenta a Deus. Ei, é a faculdade que você quer? É essa porta de emprego que você sonha? É essa vaga num concurso público que você estuda há tanto tempo? É essa casa própria? É essa roupa nova? É esse carro? Eu não sei. É a libertação do teu marido? É para que os teus filhos saiam da droga? É para que o seu filho seja curado? É uma doença que os médicos disseram para você que não tem mais cura? É um ventre que os médicos disseram que é infértil? Ei, qual é o teu querer? Volta a apresentar ele para Deus, porque se ele fez por 2 forasteiras, só porque viu nelas um coração obediente, o que ele não vai fazer por você, filha? O que ele não vai fazer por mim? É no tempo dele, mas ele faz. Ele é onipotente, todo o poder está na sua mão. Basta uma palavra do Senhor. Uma palavra de Deus e Ele libera a bênção. Ele abre as comportas do céu, mas não desiste não. Não fica ansioso, não fica angustiado. No tempo certo vai chegar, descansa. E enquanto não chega, adore. Adore, exalte o nome dele, pregue a palavra dele, use suas redes sociais. Paulo evangelizava por cartas, era o método de antigamente. Hoje a gente tem vídeo, internet, status, stories, Facebook, Instagram. Fala de Deus, prega a palavra, obedece, sirva na tua igreja. Pergunta ao seu pastor: pastor, posso lavar o banheiro? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Trabalha para Deus. E enquanto a tua bênção não chega, sirva. Devolva para Deus em amor tudo que Ele em amor já te deu. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Trabalhe, faça a obra, ama o próximo. Irmãos, nós já temos nossos pecados, nossas falhas, já temos que pedir perdão a todo tempo, em todo momento. Então faça a obra do Senhor. Se entregue e continue orando, obedecendo. Pega esse papel, pega esse caderno, pega essa caneta que você já não planejava há muito tempo, volte a sonhar. Volte a apresentar essa vida que você quer ver liberta ao Senhor. Volte a orar por esse filho. Ei, é uma porta de emprego, volta a botar currículo. Unja os seus currículos e entrega com fé. É um concurso público, pega seus livros, ora a eles, fala: Senhor, me dá sabedoria, abre a minha mente, me faça aprender. É um carro, começa a juntar dinheiro, se planeja. Deus, Ele manda: esforça-te que eu te abençoarei. Tem que se organizar também, tem que fazer a nossa parte. Qual é o teu sonho? Fica com essa palavra hoje, nessa manhã. Deus manda te dizer: se eu fiz, ei filha, filho, se eu fiz por 2 forasteiras só porque eu vi um coração inclinado e obediente, o que é que eu não tenho poder para fazer pela tua vida? Não para de sonhar, não. Volte a sonhar. Faça a sua parte com Deus. Deus tem prazer em abençoar, Ele é longânimo, tá? Fica com essa palavra. Tenha um domingo feliz e abençoado. Deus tem compromisso com quem tem com Ele. Tenha compromisso com a palavra. Viva o Evangelho. Deus vai te dar tudo que você precisa. Deus abençoe sua vida e te dê muita saúde e bênçãos e sonhos realizados, porque Ele é Deus que provê e que abençoa. Amém? Você é filho, você não é forasteiro. Deus quer fazer por você. Creia, ore, apresente ao Senhor os seus planos, tenha fé. Deus é fiel, Ele é dono do ouro e da prata. Fiquem com Deus, Deus abençoe.